portal vão ter todos os documentos que eu vou acessar, inclusive o guia para elaboração do PDP, que eu vou pedir assim para vocês irem acompanhando, muitas vezes pelas páginas, eu vou indicar até as páginas do guia para a gente proceder aqui no portal CIPEC, e aqueles procedimentos que são cabíveis às unidades de gestão de pessoa, para gestão de pessoas, que são os representantes gerenciais que fazem ali no portal, que vocês têm acesso, até esses, se vocês conseguirem já entrar no portal CIPEC para fazer junto, né? A gente vai fazer junto, acompanhando, também é interessante, tá? Tem alguns dos procedimentos que vocês não vão conseguir fazer porque cabe ao usuário e chefia PDP, mas os de representante gerencial é interessante que, né, vocês acompanhem mexendo ali, e até olhando o guia em paralelo para conseguir entender bem, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu tenho só uma informação, assim, para a questão de perguntas, dessa vez a gente vai pedir para vocês, a gente tem alguns procedimentos, né? Por exemplo, a gente vai falar agora inicialmente do nível de chefia, daí eu vou falar do cadastro de unidades administrativas. Assim que eu termine de fazer esse procedimento ali no CIPEC de cadastro de unidade, se vocês tiverem alguma dúvida, durante vocês podem levantar já a mãozinha ali, e eu terminando de explicar esse cadastro, a Carol e que a equipe vai pedir para vocês fazerem a pergunta, né? Não sei, Carol, Na vai ser você ordem. mesmo, Eu Carol? vou monitorar a Tá, ordem aqui. isso. Daí, Carol abre para vocês perguntarem e a gente já tira a dúvida daquele procedimento logo em seguida, tá? Elô, Acho temos que uma dúvida aqui da tá Andresa. bom. Pode falar, Andresa. Oi, boa tarde. Eu tentei acessar o link, inclusive mandei aqui no chat a resposta logo do acesso, inclusive outra colega, a É, Rosane. sim, é Não cons- porque o portal PDP, ela tá na intranet. Então você tem que fazer o teu login no sistema ali do Na Ministério. verdade, Elo, nem Ah, todos os ministérios é estão isso que eu integrados. perguntei, não tem. Então, algumas pessoas realmente não vão Tá. conseguir acessar, mas aí vocês nos acionam e a gente manda esses documentos para vocês de uma outra forma, não tem Acho que problema. no e-mail foi, né? A Andressa recebeu o e-mail? Não. Hoje? Eu só recebi o último da reunião. Teve algum outro de novo? Com os documentos, né? Andresa é de qual Gente, órgão? deixa eu ver se eu consigo enviar aqui Material. para vocês. Andresa é de qual É, órgão? Ministério do Esporte. Hum, ó, acho que é para ir por vamos ver e-mail do aqui, esporte. ó. Eu tenho alguns aqui, que eu tinha baixado o de chefia e usuário, Elo, mas eu eu vou posso. colocar os documentos, só para a gente não Isso, atrasar a apresentação, eu vou tá, colocar, disponibilizar aqui no chat os documentos que a isso. gente enviou, beleza? Acho que dá para. O guia estava lá, Raíssa, ou era só o passo a passo? Acho que era o guia, né? Eu vou incluir o guia aqui também Isso, no chat, beleza? tá bom, Tá, beleza. Então obrigada. vamos lá. Então vou começar, gente. Assim, espero que no encontro passado a gente tenha conseguido sanar muitas das dúvidas de vocês, tentar desmistificar um pouquinho, né, todo esse processo de elaboração do PDP, porque o documento que o órgão central nos envia é bastante denso, então a gente tentou resumir ali e deixar o mais simples possível para vocês acompanharem. Hoje a gente vai começar esse segundo encontro. Eu vou falar do cadastro dos procedimentos no CIPEC, primeiro do cadastro de unidades administrativas, da habilitação dos perfis, né, tanto de usuário, chefia e os demais. Esses são procedimentos que nós, da UGP, fazemos. A gente vai mostrar também o passo a passo ali de orientação para cadastro de perfil, o cadastro dos usuários no sistema e atualização cadastral. E daí o cadastro de necessidades e a validação das necessidades, tá?
Começando aqui, para a gente poder iniciar ali o cadastro de unidades administrativas, a gente precisa esclarecer um pouco melhor a questão da definição do nível de chefia, que a gente comentou na vez passada, que é a unidade de gestão de pessoas que determina no seu órgão, né? Como a gente colocou, aqui no MGI a gente usa o nível de coordenação geral, né? Então, aquele nível, aquela coordenação geral, ela vai ser responsável pela validação das necessidades que forem cadastradas no sistema, todas as unidades abaixo daquela coordenação geral, né? Todo mundo que fica na estrutura ali de hierarquia abaixo daquela coordenação geral, essa chefia ela teria que proceder com a validação. Então, uma questão que é para levar em conta para definir esse nível de chefia seria a maturidade e capacidade operacional que o órgão tem, que vocês veem, né, entendem que seja passível de mobilizar todas aquelas chefias do nível que for escolhido. E também a questão de saber se aquele nível de chefia, a coordenação geral, por exemplo, ela vai estar próxima suficiente da equipe, para saber se é possível que ela conheça a realidade do trabalho e ela consiga priorizar as necessidades ali com propriedade, tá? Então, falado isso, eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar. Apareceu? A Sim, Raíssa, a sim, Raíssa tá está com a aparecendo sim. Apareceu. Raíssa, Oi, oi. você estava com a mão levantada? Ah, então, era só para complementar a sua fala anterior. Na verdade, os órgãos têm autonomia, tá, para definir esse nível de chefia, como a Elô falou, considerando a capacidade, né, de mobilizar esse pessoal e também a proximidade da chefia com as equipes. Então, fica a critério do órgão se vai ser coordenação geral, se vai ser diretoria. No âmbito do MGI, a gente trabalha com coordenação geral, mas cada órgão define o nível de chefia que vai atuar ali no PDP. Coordenação geral ou superior, né? Isso, aqui no MGI, coordenação geral ou superior, isso mesmo. Isso. Então, ok. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui do portal PDP, né, que é dentro até da página do Desenvolva, que eu mostrei a vez passada. Então, aqui, ó, se vocês quiserem se vocês tiverem possibilidade de rolar lá até o final, aqui, ó, e tem o guia para elaboração aqui embaixo. Então, eu vou usar o guia. Para o cadastro de unidades administrativas, eu vou pedir para vocês irem para a página 47. Tá? Que deu, vocês vão ao cadastro de unidades organizacionais e eu já vou ficar aqui nessa telinha. Eu vou puxar para o outro lado aqui, porque eu vou mostrar o portal CIPEC para vocês, tá? Então, aqui, assim, toda vez que eu for logar aqui no portal CIPEC, eu vou tirar da tela e vocês vão ver que até alguns procedimentos eu vou mostrar o tutorial que a gente fez, por quê? Porque quando aparece dados como CPF, né, o nome das pessoas são dados sensíveis, a gente não pode expor aqui, tá? Só para vocês entenderem que eu vou sempre puxar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Deixa aqui. Essa telinha fica me atrapalhando aqui embaixo. Deu. Aqui. Então, assim, o logar, vocês... Ó, aqui, ó. Realizar login. Tá? Nesse bonequinho aqui no cantinho do lado direito. Tá? Então, aqui eu vou fazer o login. Vocês conseguem fazer esse procedimento, então, se vocês quiserem logar.
Então, aqui eu loguei, eu escolho o PDP. Ok. Então, vamos lá. Vocês vão ver que, assim, vocês podem ver no sistema, eu mostrando, se vocês estiverem fazendo, e também acompanhar pelo guia ali na página 47, para ver como que é uma réplica das telas, tá? Então, a gente vai aqui no canto superior esquerdo. Se essa tarja aqui do lado não estiver aparecendo para vocês, é só clicar aqui, ó, ver que ela desaparece, ela aparece, tá? O menuzinho. Então, a gente vai aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, que tem a lista de unidades, tá? A gente tem aqui várias, ó, tem várias unidades cadastradas, que é assim que vai aparecer para vocês, mas para cadastrar uma nova, a gente clica nesse maisinho aqui, ó. Tá? Então, assim, quando você entrou naquele mais cadastrar, você vai ver que tem campos ali que tem asteriscos em vermelho, né? Então, são os campos que são obrigatórios. Tá? Então, é o código, que é o código ORG, o nome da unidade por extenso e a sigla que é utilizada. Ó, você vê até que tem várias salvas aqui. Tá? Já no órgão, aqui já vai aparecer o órgão de vocês, né, respectivo. Você só vai descer, rolar a tela embaixo e salvar. É um procedimento bem simples, né? Eu não sei se tem alguma dúvida até aqui, mas uma questão ali de organização, vocês podem fazer esse cadastro tanto previamente às indicações que venham ali dos usuários e chefias PDP, né? Porque tem toda aquela comunicação inicial, orientação do processo, em que a gente dá os informes, a gente comunica o calendário, o cronograma que vai ser seguido, né? E daí, para uma das primeiras um dos primeiros procedimentos que a gente tem que fazer quando a gente pede essa indicação dos usuários e chefias PDPs, a gente vai ter que habilitar essas pessoas no sistema, né? E essas pessoas elas vão ser habilitadas nestas unidades administrativas. Então, assim, se vocês já souberem que a estrutura vigente, vocês podem entrar no sistema ali no CIPEC, vocês vão ver essas unidades aqui para ver se está de acordo com a estrutura vigente, porque do ano passado, nós aqui da DIGAD, nós inserimos as unidades administrativas e todos os órgãos do Colabora.gov. Né? Então, vocês vão ver que já existem algumas unidades cadastradas, então vocês podem ver até previamente se aquilo está de acordo com a estrutura vigente atual. Se vocês quiserem adiantar, vocês vão ver que tem alguma coordenação, alguma unidade que não exista mais. Para excluir, é só ir nesse xizinho vermelho aqui, tá? Caso seja necessário editar, ó, editar unidade, esse lapisinho vai aparecer aqui os dados, você consegue editar. Daí só pede para salvar, tá? É bem simples. Ou vocês podem também aguardar que cheguem as indicações dos usuários e chefias PDP e façam em paralelo. Então, assim, você vai habilitar um usuário, você vai ter uma planilha ali sua de controle com as indicações que vieram. Então, você vai verificar lá, eu tenho tais unidades administrativas que vão receber habilitações. Então, eu vou lá e cadastro, né, segundo o código ORG, o nome da unidade e a sigla. E daí vai lá embaixo e salva, tá? Então, acho que esse aqui é bem simples. Elô, temos mãos levantadas. Tá, Mirela, pode. pode falar, Aham. Mirela. Agora sim. Não, agora Tá, não. tá Oi, tá cortando, né? Tá cortando, Mirela.
Você quer escrever? Você pode mandar no chat também, Mirella. Vou mandar que eu não tá dando erro, eu vou mandar pelo chat. Agora foi. Agora Tá me estamos te ouvindo bem? ouvindo. Agora estamos te ouvindo. Tá, então eu vou fazer rápida aqui a pergunta. Meu nome é Mirella, eu sou do Ministério do Turismo. Eu estava olhando Ok. essas unidades para a gente atualizar, e o que acontece? O Ministério do Turismo se separou do Ministério da Cultura, e eu vi que tinha algumas secretarias da Cultura cadastrada. Na hora que eu fui excluir, apareceu duas mensagens diferentes. Uma que tinha PDP vinculado e outro que tinha uma necessidade vinculada. E aí eu fiquei na dúvida se eu tenho que aguardar esse ano, né? Assim, eu não consegui efetivamente excluir essas unidades. Tá, eu É. acredito. Pode responder, Raíssa. Vai. Esse ano a gente tem realmente essa dificuldade porque alguns PDPs foram duplicados, né? Eu não sei se você já filtrou pelo ano de 2025, eu acho que não era para estar acontecendo isso, mas enfim, pode acontecer por conta da replicação dos planos. E aí, nesse caso, eu imagino que seja só vocês não vincularem nenhum servidor a essas unidades, entendeu? Mas eu vou pedir para a Mariana complementar aqui a minha fala. Ok. Então, eu ia sugerir justamente isso. Primeiro, a gente só consegue excluir, ao menos só conseguia excluir, não tentei ainda esse ano, se não houvesse nenhum servidor associado, ou seja, habilitado àquela unidade. Então, a primeira atenção que a gente precisa ter é verificar se não há nenhum servidor habilitado associado àquela unidade. Caso a gente não consiga editar ou excluir, a gente também pode fazer essa solicitação por meio de um formulário Forms, que é direcionado para o órgão central. Esse link está lá no item 6, ao final da página 49. Tá. No nosso caso, a gente também entrou em contato com o órgão central ano passado para saber sobre a necessidade de exclusão, para que o órgão ficasse com a estrutura correta. Eles disseram que não há necessidade de exclusão. Realmente, como a Raíssa falou, bastaria que nós não habilitássemos ninguém naquela unidade, né? Entendi. Mas, caso seja necessário, aí pode usar esse formulário Forms. Tá. Não, tranquilo. Realmente não tinha ninguém vinculado. Eu ia excluir para fazer um limpa, né? Para ficar certinho o sistema. Sim. Não tinha ninguém vinculado, mas ele também não permite. Eu vou Na ver- ignorar. Na verdade, esse link que eu estou falando, Aham. ele é referente à correção ou adição das informações. Eu vou dar uma olhada aqui para ver só para confirmar se a gente tem a orientação de enviar por e-mail para o órgão central quando há necessidade de exclusão. Mas eu vou confirmar e já eu, ao final talvez desse treinamento, desse dia, aí eu explico melhor, tá bom? Tá bom. Tá ok. Muito obrigada. Mirella, aí você só confirma depois se está filtrando pelo 2025, né? Porque porque quando eu clico, eu só clico direto do ladinho lá, unidade e a gente às porque a vezes precisa estrutura- filtrar o ano. é porque a estrutura não está vinculada ao ano. Ela é uma Isso. estrutura anterior a esse filtro, né? A parte. Isso. Então, Entendi. que a Tá gente bom. Tanto que se vocês verem aqui, eu clico em filtrar, ele vai aparecer só a opção aqui de você localizar a unidade, ó. Né? Não Isso. tem o Uma ano outra- por enquanto. Uma outra opção seria tornar inativa, que é uma das opções que a gente tem lá abaixo, né? Mas aí ela permanece aparecendo, só muda o status de ativa para inativa Tá no ok. cadastro. Tá bom. Obrigada. Aí tem outra pessoa aqui, a Andresa. Pode Oi. falar, Andresa. É que, assim, eu estou vendo a tela do portal do CIPEC, da Heloísa, e tem essa engrenagem, né, que permitiu aparecer essas configurações, lista de órgãos e de unidades. Mas no meu perfil não aparece. Qual que é o seu perfil? O que É que de, aparece pra é mim? de representante gerencial, não?
Eu acredito que não, eu só vejo a mim mesma. Ah, não, então você não está habilitada como representante gerencial. E como saber quem é que vai estar, quem está? É, na Então, verdade, a gente fala. a gente encaminhou um e-mail para vocês, né, solicitando a indicação desses servidores que atuariam como representantes gerenciais em cada órgão. Esses servidores foram todos cadastrados. Depois, Andressa, manda um e-mail para a gente verificar a tua situação, e aí a gente já pode te passar quem está cadastrado aí no teu órgão como representante também. Um Tá pequeno bom. parêntese, né? Boa tarde a todos e todas, aqui é a Átila do Esporte. Na ocasião do dia 10 de maio, o MGI cadastrou a mim e a Marli como representantes gerenciais, tá? Né? Então é isso, né? Tem algo que impeça o cadastro de mais de 2 pessoas ou não? Não. Não? Inclusive, vocês que já estão habilitados como representantes gerenciais também podem cadastrar novos representantes gerenciais e operacionais. Tá joia. Até no próximo procedimento que a gente vai iniciar agora, que é a habilitação dos perfis, você vai conseguir saber como que é feito. Tá? Daí até se você tiver aí no sistema, no portal CIPEC, e você tendo o dado da Andresa, você consegue já inserir ali o CPF dela e adicioná-la como representante. Tá, obrigada. Tá bom? Tá. Então, ok. Continuamos, então? Então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai... agora a gente já vai para a questão da habilitação nos perfis, né? No guia, ele está disponível na página 40, se vocês quiserem encontrar a questão da habilitação. Vocês vão ver ali que tem a indicação de... Quer ver, ó? Para mostrar, página 40, vai ter indicação aqui de como se logar, e daí inicia como que se faz a associação. Tem as telinhas, eu vou mostrar para vocês no próprio portal CIPEC, tá? Então, aqui no portal, a gente vai nessa barra do lado de novo, exatamente onde a gente está. Configurações aqui na lista de unidades, tá? Que é onde a gente está agora. A gente vai ver que tem todas as unidades aqui, então assim, eu preciso cadastrar alguém na CGDEB, que é o nosso caso que a gente vai pegar de exemplo aqui, tá? Então eu vou aqui no pesquisar, ele vai abrir essa telinha para mim, eu vou lá aqui, ó, na sigla ou no nome, vocês escolhem, eu vou escrever que unidade que eu quero localizar, eu vou pesquisar. Daí ele já vai aparecer para mim aqui a CGDEP. Tá? Isso no caso assim, eu tenho um usuário PDP que eu quero habilitar para que ele possa cadastrar as necessidades de desenvolvimento no sistema. Tá? Então aqui, repito aqui, ó, nessa barra lateral, a gente vai em configurações, lista de unidades, e daí ele vai abrir todas as unidades que estão cadastradas ali naquele órgão. A gente vai pedir pesquisar, digita aqui na sigla, né, dá um ok, ele vai abrir aqui. Então, aqui, apareceu a CGDEP, tá? Então, eu preciso vincular um usuário PDP a esta coordenação. Então, eu vou nesse lapisinho azul aqui, se eu precisar editar, mas para associar representantes à unidade é essa correntinha aqui. Tá? Então, aqui é nessa correntinha, eu vou clicar, você vai ver que vai aparecer, por conta da questão do CPF, eu não vou cadastrar ninguém aqui no momento. Ô, Raíssa, a gente cadastra aqui, porque senão a gente não vai conseguir, né, fazer o registro da necessidade, certo? Só me confirma. Certo. Então, assim, Mas eu vou... eu vou te habilitar, na verdade, depois como usuário PDP, e aí você vai conseguir, sim, fazer o cadastro. Mesmo Mas não na precisa incluir CGDEP. agora. Tá Isso, na bom, CGDEP. ok, tá bom.
A gente só está tomando esse cuidado mesmo por não aparecer os dados, né, de CPF, tanto que a gente escolheu aqui a CGDEP, porque aqui não tinha nenhum registro, a gente excluiu o que tinha antigo. Então, a gente abriu aqui a unidade, então é bem simples, você vai colocar o CPF do usuário PDP indicado e vai clicar o mais. Então, assim, a partir do momento em que você clicou esse mais aqui, a página vai atualizar e o nome da pessoa vai aparecer aqui. Nome, CPF e o perfil que é de usuário PDP, tá? Então, é bem simples. Eu não sei se vocês querem que repita a operação aqui, eu posso continuar. Tá tudo bem, ficou claro. O negócio é que Tá bem claro. para Tá ok. nós, né, a gente ainda não está com as unidades cadastradas, entendeu? Porque como tem as coordenações gerais, tudo aqui para fazer, então tem um volume de trabalho Tá, ainda antes da gente atualizar isso tá sim. ok. Tá ok. E havendo alguma dúvida posterior, né, é só vocês nos acionarem que a gente vai responder. Tá? Então, aqui, usuário PDP, você vai vincular à unidade administrativa. Né? Então, você vai Elô, entrar ali. Acho que Mari quer dar uma observação aí. Pode falar, Mari. Não, pode ser ao final. Tá bom. Então, assim, para habilitar o usuário PDP, então a gente vai fazer isso aqui na lista de unidades. Já para habilitar a chefia PDP, a chefia ela é habilitada no nível do órgão, tá? Então, assim, a gente vai nessa rodaninha aqui, vai pedir lista de órgãos, tá? No caso, para nós aparecem todos, porque nós até então, né, movimentávamos todos os órgãos aqui, mas eu quero MGI. No caso, eu vou usar aqui até por conta dos dados que a gente tem que tomar cuidado, eu não vou nem usar o MGI aqui no momento para demonstrar, eu vou colocar o Ministério da Economia, tá? Que é o antigo e não tem mais nada registrado. No caso, esse filtro, eu que estou fazendo. Para vocês, é muito provável que já apareça aqui o ministério que vocês vão ter que vincular a chefia PDP, tá? Então, aqui, ó, da mesma forma, Ministério da Economia, eu venho aqui, ó, nessa correntinha, associar representante ao órgão, e ele vai abrir essa tela, parecida com a outra, tá? Eu vou colocar o CPF da pessoa. Daí aqui que eu mencionei que vocês poderiam fazer o cadastro, né? Aprovador PDP, representante gerencial, o operacional ou a chefia. Então, no caso, eu vou habilitar a chefia PDP ao Ministério da Economia, ponho o CPF da pessoa, clico em chefia PDP, mais. No caso que vocês queiram habilitar um representante gerencial, CPF, clico no representante gerencial e clico no mais, tá? Então, assim, vai atualizar a página, o nome vai aparecer aqui embaixo. Até uma forma, assim, de quando vocês precisarem verificar quais as chefias que estão habilitadas no Ministério da Economia para validar as necessidades. É só aqui, lista de órgãos, eu vou... O Ministério da Economia está aqui embaixo. Eu vou na correntinha e eu consigo ver todos os nomes que estão vinculados ao Ministério da Economia. Tá? Até porque vocês vão ver para frente que a gente vai falar de cadastro, atualização cadastral, tudo. Por muitas vezes acontece de uma pessoa estar habilitada num órgão e ela mudar. Então, assim, vocês vão tentar habilitar a pessoa por exemplo, vou falar no MGI, e o nome dela ainda consta aqui nessa lista do Ministério da Economia, o sistema vai acusar. Então, o sistema vai dizer assim que aquela pessoa só pode, já está vinculada ao tal, ou só pode ser vinculada ao Ministério tal. Então, você já tem uma referência de onde procurar, né? Vocês vão entrar aqui no Ministério da Economia e vão ver que o nome da pessoa está ali mesmo. Vai ter um X do lado do nome vermelho. É só clicar naquele X que vocês excluem a habilitação dela desse ministério
para poder habilitar no correto, tá? Daqui né, esse procedimento é bem simples, então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, já pode levantar a mão. Não sei se tem alguém. A Tem Mari alguém, queria Carol? complementar. Mari, vai lá, Mari. Isso, só finalizando aquela questão da exclusão e correção da unidade cadastrada, aquele link que consta ao final da página 49 é referente ao PDP 2023, mas eu acredito que ainda esteja ativo. Eu vou colocar aqui no chat, só para facilitar. Deixa eu só mudar aqui. Esse aqui eu tinha colocado. Tem algum Já outro? colocou? O do 6, sim. Sim, isso. Quando vocês Esse? acessarem, vocês vão ver que que ele dá a opção de isso. Lá ao final, ele dá a opção ele pergunta se trata de exclusão ou alteração, que no caso é edição. Um outro meio que a gente pode entrar em contato com o órgão central é por meio da central CIPEC. Eu não sei se todos já têm acesso, já fizeram esse acesso à central CIPEC, que em vários momentos, em várias situações, é o meio mais eficaz, digamos assim, da gente conseguir resolver, sanar pendências na habilitação, no cadastro das UORGs, ou em relação a alguma dúvida sobre o que está disposto no guia. Então, vou colocar aqui no chat. Esse é o novo link de acesso à Central CIPEC, para o preenchimento de formulário. Um outro meio que a gente também pode entrar em contato com eles é pelo e-mail, que também, não sei se todos já têm conhecimento, o e-mail ainda é economia e é o pndp@economia.gov.br. Uma outra informação referente às UORGs, que aqueles que não têm muito conhecimento podem ficar com dúvida, mas onde é que eu vou buscar esse código UORG? Foi disponibilizado para todas as unidades de gestão de pessoas do Colaboragov uma planilha com todos os códigos da estrutura dos órgãos. Não sei se todos já têm essa planilha atualizada. A última versão que nós temos é de 21 de maio desse ano. Alguns órgãos já procederam a algumas alterações na sua estrutura depois dessa data, mas quem não tiver, nós podemos disponibilizar, tá? Só para consulta, ou vocês podem buscar com eu acho que todos receberam, não foi, Raíssa? Essa aqui, né? Eu acredito que sim, Mari. Mas é isso, se alguém não tiver, pode solicitar por e-mail que a gente encaminha. O código UORG é justamente essa segunda coluna. Esse CIORG pode ser ignorado, tá? Então, é só para auxiliar, porque como a gente, alguns estão começando a trabalhar agora com essa questão de estrutura, aí pode gerar essa dúvida. Então, o cadastro da unidade ele vai ser feito de acordo com essa estrutura formal do órgão e de acordo com o nível de chefia que foi definido por vocês, né? E aí isso pode ser feito previamente, vocês já podem pegar a estrutura e levar ela direto para o sistema, ou vocês podem ir fazendo esse cadastro à medida que as indicações usuário PDP e chefia, na verdade, usuário PDP, porque os demais são habilitados a nível de órgão. Então, quando vocês começarem a receber as indicações de usuário PDP, vocês podem ir cadastrando a unidade administrativa respectiva. Isso. Então, são utilizados os dados da coluna B, F, que é a sigla, e G de gato. Isso. Isso, que é o nome isso da que eu ia unidade. comentar, que é interessante replicar o que está aqui, né? Para ter um padrão ali de denominação das unidades. Então, usar aqui o org, sigla e o nome da unidade. Certo?
Então, vamos ver aqui para aonde que a gente vai agora. Então, agora, a gente acha interessante mencionar para vocês a questão do cadastro dos usuários mesmo do PDP e atualização cadastral. Então, assim, para que vocês façam aquela habilitação ali dos usuários, chefias, representante, é necessário que essas pessoas tenham o cadastro prévio no portal CIPEC e se já tiverem se já tiverem o cadastro, é preciso que seja visto se há atualização cadastral, se o órgão de vínculo daquela pessoa ali no portal CIPEC, ele está atualizado. Então, até quando a gente faz a comunicação e vai pedir a indicação dos perfis para fazer a habilitação, é bem importante pedir, né, orientar que todas aquelas pessoas que vão ser habilitadas, que venham ser habilitadas no sistema, elas vejam se tem o cadastro ou se precisam fazer atualização cadastral. Tá? Porque se vocês forem tentar habilitar essas pessoas e elas não tiverem o cadastro ou não está atualizado, algumas mensagens ali de erro vão aparecer no sistema. A gente vai mostrar para vocês aqui, mas antes eu vou mostrar o tutorial que a gente preparou para fazer esse cadastro e atualização cadastral. Né? Que como isso daí é algo que ele tem os dados, então a gente vai para o tutorial direto. Então, ó, tá aqui embaixo. Ó, a gente aqui só o encontro da semana passada tá aqui, e o Descomplica PDP, uma playlist, está disponível aqui, que tem todos os... Né, a gente está atualizando, né, os tutoriais, tá? Então, esse eu vou passar para vocês aqui do cadastro, primeiro, para vocês darem uma olhada. Só me confirmem se vocês estão ouvindo. Sim, Elo. Sim. Olá! Hoje você vai aprender a fazer o cadastro pessoal no portal CIPEC. Primeiro, acesse o portal. No ícone indicado, clique em Cadastrar-se. Em seguida, clique no usuário Servidor Federal e, posteriormente, em Avançar. Informe o CPF e a mesma senha utilizada para acessar o SIGAC. Pronto, após esse procedimento, você estará cadastrado no portal CIPEC. Então, ele é um procedimento bem simples e como esse tutorial ele vai estar disponível aqui, é possível para que vocês orientem esses servidores, é possível encaminhar o link e eles podem, né? Porque é um cadastro que é pessoal, então a pessoa mesmo que tem que fazer, não somos nós, unidade de gestão de pessoas, que vamos cadastrar os servidores ali no portal CIPEC. Então, uma forma de orientar, a gente encaminha o link do tutorial para eles procederem com o cadastro. E, da mesma forma, a atualização cadastral. Olá! Hoje você vai aprender a fazer a atualização cadastral no portal CIPEC. Primeiro, você acessa o site do portal CIPEC pelo navegador. Logo em seguida, clique no ícone e depois clique em Realizar login. Clique em Acessar para fazer o login pelo SIGAC. Insira CPF e senha, os mesmos utilizados para acessar o SIGAC. Se tiver problemas, clique na interrogação ao lado do botão Acessar. Clique em PDP, que aparece no pop-up. Em seguida, clique em Editar meus dados e, em órgão, verifique se o seu órgão está selecionado. Se precisar, altere esse campo. Feito isso, clique em Atualiza dados SIAP e só depois clique em Salvar. Prontinho! Verifique se recebeu e-mail informando da atualização cadastral.
Então, aqui, gente, até comentar nesse procedimento de atualização cadastral, por muitas vezes o sistema ele não funciona tão rapidamente. É possível que a pessoa faça a atualização e não seja alterado aquele órgão de vínculo. Então, assim, é importante indicar para o servidor que ele faça aquela atualização, ele saia do sistema ali do portal CIPEC, né, faça o logoff, ele entre novamente e vá ali, repita a operação para verificar se o órgão ali de vínculo ele foi atualizado mesmo. Se não, daí ele tem que repetir a operação, tá? E daí a confirmação, só um pouquinho, daí a confirmação ela vai por e-mail, como foi mencionado ali ao final do tutorial. Mari, pode falar, Mari. Mari? Deve ter travado. Mari travou, ela mandou uma mensagem aqui. Mari Mas, travou? mas deixa eu complementar rapidinho. Pela experiência que a gente tem, e isso desde a época do Ministério da Economia, essa é a etapa que dá mais trabalho para a gente. Assim, como vocês podem ver, operar o sistema é relativamente simples. Mas quando a gente vai habilitar os servidores, se eles não tiverem o cadastro no portal CIPEC, ou se eles não tiverem com o cadastro atualizado, o sistema não permite a vinculação, a habilitação. Então, o sistema vai abrir lá uma crítica e falar, esse servidor, ele está vinculado a outro órgão. Aí a gente tem que entrar em contato com o servidor para que ele atualize o cadastro. Muitas vezes, esse cadastro, ele não é atualizado de primeira, assim, o servidor tem que repetir o procedimento 2, 3, 4 vezes até receber o e-mail de confirmação. Então, assim, o servidor fica chateado. Mas esse é um problema sistêmico. A gente não tem, não é a gente que faz a gestão do sistema. Então, não tem muito o que fazer. E aí tem a situação que o servidor não está cadastrado, a gente também precisa entrar em contato, pedir que ele faça o cadastro, e aí ele sempre tem muitas dúvidas. Então, isso é o que realmente é trabalhoso durante a elaboração do PDP, pelo menos na nossa experiência. Essa é a parte que a gente tem mais dificuldade. Habilitar é muito simples, você joga o CPF, coloca o mais, a dificuldade é isso, é quando o servidor não tem cadastro ou está com esse cadastro desatualizado. Se você puder mostrar aí, Elo, as mensagens de erro do Isso, daí sistema. até agora eu vou até chamar a Mari que vai falar, Raíssa. Na verdade, eu acho que ela caiu, viu? Mas Ela a gente fala aqui. Eu estava Vamos ver se ela esperando volta. aqui a minha colinha aqui de. Só um adendo aqui. Eu lembro que no ano retrasado, a maior dificuldade também era com as chefias, né? Porque elas também teriam que estar cadastradas no CIPEC, né? Isso, todos. Eles não se cadastravam e achavam que tinha que entrar lá no PDP, assim, não sei como, né? E eu lembro que a maior dificuldade nossa era com as chefias, não eram nem com os representantes. Todos os atores, eles precisam estar cadastrados. Então, assim, se a gente for habilitar um representante gerencial, tem que estar cadastrado e com cadastro atualizado. O aprovador PDP, ele tem que estar cadastrado. Então, todos os perfis precisam desse cadastro prévio no portal CIPEC. E aí, sempre que a gente vai fazer a vinculação de um servidor, seja ele usuário, chefia, aprovador, ao perfil respectivo, o sistema ele pode mostrar uma dessas mensagens aqui. Uma delas é que o usuário não existe na base de dados. E aí a gente tem dois caminhos: clicar no sim para cadastrar esse servidor, só que aí, na verdade, é uma pegadinha, porque o sistema diz que ele está cadastrado, mas depois o servidor tem que ir lá e realizar o cadastro pessoal. Então, na verdade, o sistema diz que está, mas ele não está. Por isso, a gente não utiliza muito esse caminho do sim. E aí tem a opção de não, que aí a gente tem que entrar em contato com o servidor e pedir que ele realize o cadastro pessoal. Quando a gente clica no sim, aparecem essas duas mensagens aí, ó. Seu cadastro foi realizado com sucesso.
e um e-mail foi enviado para que você possa realizar o cadastro da sua senha, que é a etapa lá que o servidor indicado vai ter que realizar, vai ter que entrar no sistema e cadastrar a senha. Só que muitas vezes esse e-mail não chega, muitas vezes o servidor, enfim, perde o e-mail, não acompanha, e aí a gente acha que ele está habilitado, mas na verdade ele não está. E aí o sistema diz, representante adicionado com sucesso, mas é isso, ele não está habilitado até que ele próprio entre no sistema e realize o cadastro pessoal. Então, essa é a primeira mensagem de erro que pode dar, o usuário não existe na base de dados, e aí a gente tem esses dois caminhos para solucionar. Pode passar, Elô. Este usuário só pode ser associado ao órgão Ministério da Economia. Às vezes acontece muito isso com servidores cedidos, né? Eles estão vinculados a outros órgãos, e aí, nesse caso, ele precisa realizar a atualização cadastral, que foi o segundo procedimento que a Elô mostrou aí no YouTube. Só que esse também é um pouco chato, porque a gente tem que repetir, como eu falei, 3, 4 vezes até que o sistema entenda que o cadastro foi atualizado. Este usuário já está vinculado ao órgão com outro perfil. Então, assim, a gente só pode vincular o servidor a um perfil por vez. Sei lá, se ele começou atuando como usuário e em algum momento ele vai atuar como representante gerencial, a gente precisa excluir a habilitação no perfil anterior para realizar um novo cadastro no perfil que está sendo ali solicitado. E este usuário está associado à unidade, também a gente tem que fazer a exclusão dele da unidade em que ele está cadastrado para conseguir habilitar ele numa nova unidade. Então, esses são os principais erros de habilitação, né, de servidores nos perfis, e esses são os caminhos para solucionar. A maior parte deles depende mais do servidor para ser solucionado do que da gente, então isso demanda da gente esse contato, esse acompanhamento. Essa é a parte que demanda mais tempo em toda a elaboração do PDP. Acho que a Mari não voltou, Elô. Voltei. Voltou. Desculpa, gente, aqui teve um probleminha na rede aqui no Ministério, mas voltei. Pode complementar, Mari. Pois é que na verdade eu não consegui ouvir o que você já explicou. Mas aquela questão da habilitação da unidade de gestão de pessoas cadastrar no lugar do servidor, que a gente não indica muito, você chegou a mencionar? Sim, na Aquele tela primeiro, né? anterior, isso. Pronto. Aí, só em relação à atualização cadastral, quando a Elô falou mencionou que é importante visualizar o vínculo, o órgão, muitas vezes, às vezes o vínculo está certo, o órgão está certo, no entanto, é preciso fazer a atualização com o CIAP. Então, ainda que o servidor diga, o usuário PDP, o chefia, ou o próprio representante gerencial, ou o aprovador PDP diga, não, mas o meu órgão está certo, meu órgão de exercício está certo. Ainda assim, é necessário clicar naquele íconezinho de atualiza CIAP, porque ali vai ocorrer a integração entre o portal CIPEC e o CIAP. Tá bem? Deixa eu até ver se está aqui ainda. Eu vou pôr aqui o finalzinho do vídeo para eles verem onde que está. Aqui, ó. Esse atualiza dado CIAP. Tá com a mãozinha aqui. Quando nós procedemos à habilitação, agora, de vocês mesmos, né, nos representantes gerenciais, em algumas situações aconteceu isso. Não sei se vocês vão recordar que diz, mas não, mas o meu órgão está certo. Mas eu disse assim, não, pode clicar. Clique e atualize e depois salva. Então, às vezes é necessário. Eu não sei, a gente não sabe explicar exatamente por que isso acontece, mas a integração e dá certo. E ainda assim, se porventura a gente não conseguir habilitar, então a gente solicita por meio da Central CIPEC, aquele linkzinho do formulário que eu anexei, né? E acessando lá, a gente seleciona órgão,
e depois CIPEC. Tem todo um direcionamento. Então, depois que a gente clica, então a gente consegue formalizar e encaminhar essas solicitações de eventualidades para o órgão central resolver. Isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não temos mãos levantadas. A Rosane falou aqui no chat, Hum. dizendo que para ela não aparece atualiza dados SIAP. Você está habilitada já, não é, Rosane? Agora eu não lembro quem que falou que não tinha aquela... Foi a aquela- Andressa, não foi? Foi a Andressa, tá. Isso. O Eu posso Átila. verificar a sua situação depois? Aqui, Andresa, o Átila já me cadastrou. Ah, ok. Ah, ok. Ótimo. Obrigada. De quem que é a outra pessoa que você falou agora, Mari, que escreveu no Pronto, chat? a Rosane. Mari Rosane. vai explicar para ela depois, mas Tá bom, tem no ok. tutorial também, né? Se enfim, quiser dar uma olhada, mas Mari vai ajudar depois. Isso. Então vamos continuar. Então agora o procedimento de agora, vocês não vão conseguir fazer efetivamente ali no SIAP, porque é o usuário PDP quem realiza, tá? Que é o cadastro das necessidades. Então, assim, agora que a unidade de gestão de pessoas habilitou o usuário e a chefia PDP nas suas devidas unidades administrativas, que a gente fez, né, o cadastro anterior, agora sim aquele usuário vai poder cadastrar as necessidades que foram realizadas, que surgiram ali daquela reunião dos servidores, né, com acompanhamento da chefia, para verificar quais são as necessidades necessárias, todo aquele levantamento inicial que é feito, que é uma das etapas, essa etapa que antecede o cadastro das necessidades no sistema, tá? Então, eu saí aqui, a gente conseguiu alterar meu acesso para que eu consiga cadastrar uma necessidade aqui no sistema para vocês acompanharem. Daí, para que vocês consigam acompanhar também, eu peço que entre de novo ali no guia de elaboração. Agora, a gente pode entrar na página 12 do guia. Vocês vão verificar aqui que no guia, nessa página 12, ela tem considerações que devem ser analisadas, né, pelo usuário PDP, que vai fazer esse cadastro. Então, aqui eles indicam, considerar materiais internos da organização, ler o guia de elaboração. Eles também colocam aqui, usar o Canvas para apontamento colaborativo das necessidades, né, porque aqui é o sistema. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui a lista. O sistema está fora hoje ali, gente, não é nenhum. Eu vou entrar na pastinha aqui que eu tenho. E aí, Elo, enquanto isso, só ressaltando que essa etapa, ela é realizada pelo usuário PDP ali junto com a equipe e até com a chefia. Eles vão se reunir e vão identificar as necessidades de desenvolvimento da área. Então, essa é uma etapa prévia ao cadastro da necessidade no sistema. E aí, essas são as ferramentas que o usuário PDP pode utilizar para fazer esse levantamento de necessidade junto com a equipe e com a chefia. Pode ser feito por meio do Canvas ou por meio da planilha também. Vocês podem fazer uma extração do sistema, e encaminhar a planilha para a área, enfim, e aí vai ficar a critério do órgão definir esse fluxo. Isso. Porque, assim, para que as necessidades sejam cadastradas, como a Raíssa falou, é interessante que essas unidades, todo esse processo tenha sido planejado,
né? Naquele momento em que tá sendo levantada a necessidade que vai compor o plano, então, assim, todas as informações que vão corresponder àquela unidade, é interessante que se já tenha isso rascunhado, né? Então, esses materiais aqui, eles servem meio mesmo como para fazer um esboço, para que na hora que o usuário PDP ele acesse o portal CIPEC, ele já tenha tudo prontinho ali e só lance as informações. Tudo aquilo que eles vão lançar deve ser conversado anteriormente para que bem, de fato mesmo seja, né, esteja planejado. Raíssa, pode falar. Só ressaltar que essa etapa é realizada pelo usuário PDP, mas a gente precisa mostrar isso para vocês, porque eles também têm muitas dúvidas na execução desses procedimentos. Então, eles vão procurar a unidade de gestão de pessoas para que sejam orientadas, né? E aí são os representantes gerenciais que vão fazer essa orientação, tanto ao usuário PDP, quanto à chefia e ao aprovador PDP, se for o caso. Isso. Então, aqui, um dos materiais que a gente mencionou é que esse canvas de identificação, vocês vão perceber a hora que eu mostrar ali a tela do CIPEC para o cadastro, que são exatamente as mesmas perguntas que estão aqui, que vão compor as perguntas que estão no sistema, e elas aparecem também no guia, tá? Então, aqui ele fala da ponderação. Então, assim, nessa página do guia que eu falei aqui, essa 12, vocês vão ver que essas perguntas, elas estão explicadas. O que exatamente se tem que inserir naquele campo. Então, essa é uma orientação que vocês podem dar para o usuário, que ele tem a possibilidade de verificar no guia a explicação de cada campo que ele vai preencher, né? E também então, primeiro eu vou cadastrar uma necessidade para vocês verificarem aqui. Eu quero que vocês acompanhem por essa página aqui explicativa. Daí, na sequência, eu vou cadastrar mais uma unidade, uma necessidade, e daí eu vou pedir para vocês alternar, mudar a página do guia, que existe daí as telas do sistema para acompanhamento. Tá? Mas são duas formas ali de acompanhar. Então, deixa eu fazer o login aqui no CIPEC agora como usuário. Ok. Vou jogar o guia para cá. Aqui, entrei, PDP. Tá? Vocês podem ver aqui até a barrinha lateral muda aqui, ó. Eu não tenho mais aquela opção ali de configuração de lista de unidades, órgãos. Né? Então, ok. Acompanhando o guia. Deixa eu entrar aqui. Primeira coisa, eu vou fazer um filtro. Eu vou escolher o ano do plano em que o cadastro das necessidades vai ser feito. No caso aqui, eu vou usar 2025. E no nosso caso aqui, eu vou escolher o ministério. No caso de vocês, acredito que nem seja necessário. Então, pesquisar. Ele já vai aparecer aqui, ó, 2025, Ministério de Inovação, situação do plano em elaboração. Tá? A data limite, que eu mencionei aquela vez para vocês, 30 de setembro, e o limite para o órgão central nos devolver, 30/11, com aquela manifestação técnica. Tá? Então, eu preciso cadastrar uma necessidade, eu vou aqui, ó, gerenciar itens de necessidade. Então, entrei ali,
eu não tenho nenhum registro, porque aqui é o campo onde aparecem todas as necessidades que foram cadastradas, que vão ser cadastradas. Eu vou aqui no cadastrar. No caso, eu já estou aqui, ó, vinculada à CGDEP, né? Por quê? Porque a minha vinculação ali, a minha habilitação foi feita dentro da CGDEP. Né? A Raíssa fez ali para mim a habilitação, então o usuário PDP ele vai poder cadastrar necessidade dentro daquela unidade administrativa que foi indicada no início. Então ele vai aparecer aqui para mim exatamente, ó, que essa necessidade estará vinculada a qual unidade? Está aqui. No caso aqui, ó, a primeira pergunta, ela pergunta da unidade do órgão novamente, que vai dar referência a essa necessidade. A gente indica que o usuário, ele copie isso aqui, o órgão unidade, e ele colhe aqui. Tá? E ele guarde isso daqui, porque guarde esse nome que ele cadastrou, por quê? Porque no momento em que a chefia for validar, é exatamente esse nome de unidade que ela vai ter que fazer a busca depois para conseguir validar as necessidades em que ela precisa fazer a validação. Porque, como a gente explicou ali na vinculação das chefias, as chefias elas são habilitadas dentro do órgão, né? Então, na medida que elas entrem para fazer a validação, vai aparecer as necessidades cadastradas de todas as unidades daquele órgão. Então, é importante que ela vá fazer o filtro e coloque bem certinho a coordenação ou o nível de chefia em que ela escolheu para fazer a validação corretamente. A Mari tinha levantado a mão. Mari, você quer complementar? Isso, é só justamente por isso que é o ideal que a gente siga a estrutura, porque a gente segue o mesmo padrão da estrutura, o que facilita tanto no cadastro pelo usuário PDP, como a validação pela chefia. Ok. Beleza, obrigada. Tá, então a gente passou aqui, ó, vão girando o guia. Então a gente passou, vamos para a pergunta 2. Qual que é o perfil dos agentes públicos? Então aqui vamos fazer um cadastro de uma necessidade. Então assim, no meu caso aqui, ó, a gente tem necessidades, eu vou transcrever aqui para vocês entenderem. Eu vou descrever quem que é o agente público que tem essa necessidade de desenvolvimento. No caso aqui, analistas técnicos administrativos, contratos temporários e demais perfis que atuam na elaboração e escrita de documentos oficiais. Tá? Então, a gente vai passar aqui para a pergunta 3, que vai perguntar aonde que eles estão lotados, né? Onde que fica esses analistas administrativos. Então, no caso aqui, se for um trabalho presencial, vocês podem colocar o quantitativo em que está naquele estado em que atua. No caso de trabalho remoto, no nosso caso da DIGAD, a gente está espalhado um pouco pelo Brasil. Então, tem uma pessoa no Distrito Federal, tem outra na Bahia, eu estou aqui no Paraná, né? Então, a gente pode escolher todo mundo considerando que a sede é Brasília, Distrito Federal, ou eu posso colocar a quantidade espalhada. Né? Agora vamos lembrando aqui de todos os estados. Eu vou fazer dessa forma aqui. Cadê? Só faltou. Qual que faltou agora? Só faltou o meu, Paraná. Então, você viu ali que o total ficou em 5. Tá? Por que isso aqui? Isso daqui ele serve meio de base para a ENAP avaliar como que ela pode atender aquelas necessidades de desenvolvimento transversais. Lembra que o órgão central conversa com a ENAP para ver o que ela pode atender ou não? Então, nesse atendimento, ela pode tanto oferecer cursos presenciais como cursos online.
No caso de cursos presenciais, e talvez se for o caso de interesse dos servidores do seu órgão, de fazer cursos presenciais, então ela vai ter mais ou menos ideia de quantas pessoas estão, por exemplo, na Bahia, né? Para ver se ela poderia oferecer talvez um curso presencial para aqueles servidores que estejam nesse estado. E, como eu disse, são necessidades transversais, né? Transversalidade é porque ela atende um número maior ali de demandas. Então, é para isso que serve esse preenchimento aqui de onde que cada servidor está lotado. Mas cabe mesmo a análise ali da unidade que vai estar cadastrando para ver qual que é o interesse. Tá? Então, a gente passando aqui para o... Deixa eu abrir o guia de novo. A gente passando aqui para a pergunta IFS1. O que você precisa aprender ou aprimorar a respeito dos seus conhecimentos? Então, o que eu preciso? Eu preciso... Vou copiar aqui para vocês. Contribuir para um ambiente inclusivo, que seja favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, né, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador. Tá? Passando aqui, tá dando... Olha, apareceu aquele símbolozinho, lembra, Raíssa? Eu quero tirar isso aqui. Ok. Gente, isso aí não faz parte do sistema, Não, tá? gente, é que eu É uma tenho... intenção. E eu não consigo tirar isso aqui. Chato. Ele fica toda hora aparecendo, eu não consigo tirar isso. Mas isso não faz parte. Então, vocês vão escrever aqui, incentivador e empoderador. Eu vou passar para a seguinte aqui, F2. O que pode ser feito para ajudar a resolver essa lacuna de desempenho? Até um adendo, assim, vocês estão vendo ali no guia que tem toda aquela explicação do que requer cada resposta, né? Isso que está ali no guia, vocês podem indicar, ó, vocês podem verificar, ele aparece exatamente a mesma coisa no sistema. Então, o preenchimento aqui é até autoexplicativo. Então, o usuário pode ter conhecimento ali no guia, mas até no momento em que ele estiver no sistema, ele vai conseguir saber exatamente o que ele precisa, o que aquilo que ele vai responder quer dizer, né? Então, no caso que, eu quero melhorar o que já é executado, né? Eu vou lá e marco. Eu passo para a seguinte, que vai ser a questão do tema geral e o recorte de interesse. Que isso é um dos itens ali de resposta que são bem importantes depois até para nós, unidade de gestão de pessoas, trabalharmos com essas necessidades de desenvolvimento ali para a gente aglutinar aquelas que são similares, não lembro não sei se vocês lembram que a gente mencionou numa das etapas do PDP, que tem a priorização e depois o detalhamento. Então, aqui no caso, o meu curso, ele é de liderança. Eu posso escrever aqui e ver o que melhor se encaixa. Dentro de liderança, qual que seria o assunto que a gente vai tratar? Então, aqui, ó. Gestão de equipe, de tempo, de conflitos. Tá, dentro desse recorte, qual que é o nível de esforço que eu imagino que precise para resolver essa lacuna? É preciso relembrar conhecimentos para aplicar ou implementar algo na prática, né? Eu preciso criar algo novo, preciso avaliar. Tá, no nosso caso aqui, a gente precisa lembrar. Daí, por fim, aqui, em relação às competências transversais, o que é se essa necessidade de desenvolvimento for atendida, né? O que ela vai gerar de benefício, de melhoria ali, né? Qual competência transversal
para que ela vem, o que ela vem sanar. Então, no nosso caso, eu digo aqui, ó, que ela vem para, vamos ver aqui, comunicação, trabalho em equipe, identificar a repercussão. Deixa eu ver aqui. Aqui nem foi preenchido no nosso exemplo, mas eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, colaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas. Eu entendi que esse seria uma competência transversal. Tá? Se por acaso não existir aqui, ó, tem mais aqui, ó, engajamento. Então, promover uma liderança que associe o alto desempenho. Vamos deixar aqui. Se não tiver nenhuma que atenda, o usuário vai poder clicar em outra competência, outra capacidade. Quando ele clicar aqui, vai abrir o campo para descrever qual. Então, com isso, a gente vem lá e salva. Tem que preencher os 6, ó. Aqui a minha 6 não tá. Então, aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Então, o que eu vou conseguir com aquela competência transversal atendida? O que eu vou melhorar na aprendizagem? Eu vou ter melhor aproveitamento do tempo. É a maior produtividade. Então, eu vou lá e salvo. Tá? Então, assim, eu vou cadastrar mais uma necessidade, mas agora eu vou pedir para vocês irem acompanhando pela página 54 do guia, que lá vai ter vão ter as telas do cadastro de necessidade. 54, deixa eu ver. Coloquei a página certa, Mari? Sim. 52, não? 52, acho que eu troquei. Deixa eu ver aqui. Isso, Mari, 52. 52. Elô, eu não sei se o Ah. Átila já pode fazer a pergunta dele agora. Você quer que eu só faça o cadastro de mais uma, daí a gente abre? Que eu vou fazer mais rapidinho aqui agora. Daí a gente abre. Pode ser? Pode ser, Lu. Tá, vou cadastrar mais uma, então. Ó. Então, a gente está aqui dentro ali aqui a CGDEP. Eu vou lá. Se eu quiser editar a necessidade aqui, nesse lapisinho, mas se eu quiser cadastrar uma nova, cadastrar. Então, como eu falei, ó, copiar aqui. Colo aqui na pergunta 1, para identificar a necessidade, ali é o órgão. Qual que é o perfil? Aqui. Eu vou colocar aqui, é o mesmo perfil de agentes públicos. Eu vou lá de novo. Eu tenho interesse, talvez, em que sejam realizados cursos presenciais para minha equipe. Daí eu vou aqui no IF1. Ah, então, o que eu vou aprender ou aprimorar? Reciclagem da língua portuguesa, redação oficial. Eu quero melhorar o que eu já executo. Então, assim, todas as telinhas estão ali no guia, que pode ser acompanhado. Vou no F3. Qual que é o tema geral? Deixa eu ver aqui. Então é em relação à língua portuguesa. Qual que é o recorte? É redação oficial, gramática e interpretação de texto. Tá? Qual que é o nível de esforço que eu preciso aplicar para atender essa necessidade? Eu preciso aplicar. O que eu for aprender, eu preciso aplicar ou implementar. Tá? Daí, quando chega na competência,
transversal. Eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui, propiciar equipe, oportunidade de formação. Vamos ver aqui, trabalho em equipe, visão, inovação. Aqui eu não encontrei aqui nada escrito. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Capacidade de realizar uma adequação de redação oficial, interpretação de textos. E eu posso colocar isso como um resultado em que eu venha atingir. Eu venho lá e salvo. Você quer perguntar agora, enquanto salva aqui? Mari, Pode falar, quer Átila. passar? Ótimo. Carol, Átila, pode tá. falar. Eu acho que eu tive um lapso aqui e eu perdi o momento em que você começa a cadastrar as necessidades. Para a gente não repetir esse procedimento, em que ponto do manual ele está descrito no passo a passo? Ele tem as perguntas com a explicação do que cada pergunta requer de resposta na página 12 Aham. e na página 52 ele vai aparecer as telas, exatamente as telas do portal CPEC, do momento em que o usuário for cadastrar. Então, assim, na página 12 ele consegue ter a explicação ali de cada pergunta, Uhum. e na 52 tem uma explicação, mas com as telas, né? Do Tá. do que ele precisa fazer em cada momento. Uma perguntinha básica, então. Aqui, com esse nível de representante gerencial, a gente consegue ensaiar um pouco com isso sem promover nenhum estrago ou registro irreversível, né, para a gente poder aprender fixando? Tá, então, assim, a Raíssa, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Tá. É como a gente está fazendo aqui. Vocês, como representantes gerenciais, vocês conseguem alterar o perfil da pessoa que vai estar manipulando ali o portal CPEC. No meu caso, eu sou representante gerencial. A Raíssa foi ali naquele procedimento de habilitação de chefia, né, que é dentro do órgão. Quando você entra ali no órgão, você vê a vinculação da pessoa, aquela correntinha, né, que você clica e você vai ver todas as pessoas que estão habilitadas dentro daquele órgão. Ali vai aparecer, por exemplo, o teu nome, e do lado ele vai estar dizendo ali, representante gerencial. Se você apertar o xizinho vermelho e excluir seu registro, você pode pôr seu CPF de novo e escolher a opção, por exemplo, usuário PDP e não, mas o usuário tem que ser fora, né? Tem que ser na unidade. Daí você tem que entrar na unidade em que você quer cadastrar a necessidade e fazer tua habilitação para usuário PDP. É isso, Átila. Vocês conseguem, desde que seja feita essa alteração de perfil, né? Porque, como a gente mencionou, a gente não consegue estar habilitado em mais de um perfil. Hoje você é representante. Se você alterar o seu perfil para usuário PDP, você consegue fazer esses testes no sistema. E aí depois é só você pedir para que alguém te habilite novamente como representante gerencial, porque você já não vai ter mais essa funcionalidade, né? Já que você está cadastrado como usuário e o usuário PDP não habilita ninguém. Mas é possível, sim. Entendi. Tá Eu joia. vou. Deixa eu fazer Obrigado. uma coisa aqui, porque o, o portal CPEC tá bem ruim aqui, gente. Eu vou sair e entrar de novo, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Mas como a gente estava falando aqui, ó, eu tô pondo o guia para vocês verem.
Na página 12, tem as explicações ali, ó. Tem a explicação, né? Ó, das perguntas, o que que vai em cada campo, ó, demonstração do sistema. Então, é bem completo. E quando você vai na página 52, você consegue ver aqui que eles utilizam as telas orientando. Ó, cadastrar, as perguntas que você vai ter que responder, aqui a questão da unidade federativa. Então, ele vai dando todo o procedimento. Tá? Raíssa, você consegue entrar no portal CIPEC para ver se aí está dando erro? Que aqui para mim não está querendo entrar no sistema. Aqui tá normal, Elo. Inclusive, já vou te habilitar como chefia aqui. Isso que eu ia pedir também. Então, eu já vou sair aqui. Ó, entrei. Eu não tenho certeza se a última necessidade que eu cadastrei, ela entrou. Enquanto a Raíssa vai fazendo minha alteração de perfil para chefia PDP, porque assim, o cadastro é simples, então a gente precisa prestar essa orientação para o usuário PDP para que ele cadastre as informações, né? Lembrar que é preciso que ele faça o levantamento todo certinho ali das necessidades que vão ser inseridas no sistema, que ele tenha aquilo ali ou planilhado ou rascunhado por meio do Canvas. No próprio guia, no final do guia, existe também a lista de temas gerais. Tá ok, viu, Elo? Tá ok? Tá. Deixa eu só mostrar aqui no final. Ó, aqui no final do guia, a gente tem aquela lista de temas gerais, até se eles quiserem verificar, já identificar aquela necessidade de desenvolvimento, em qual tema geral que ela se encaixa, já tem aqui. As competências transversais e de liderança tem toda a explicação do que é cada uma. Então, assim, esse planejamento anterior é bem importante, isso que vocês precisam orientar os usuários PDPs que eles façam essa prévia anterior a ir para o sistema e cadastrar. Ó, Canvas de identificação, isso está tudo no próprio guia. Tá? E daí, para fazer a validação, que é agora o papel da chefia PDP, da mesma forma existe o procedimento na página 23, em que tem a explicação do que a chefia vai ter que responder e o que ela precisa analisar. E na página 54, tem as telas em que a chefia PDP ela vai se deparar no momento da validação. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o login aqui no sistema de novo. Entrou. Aqui, ó, PDP. Então, vamos lá. Primeira questão. A gente tá aqui, ó, tem o PDP 2025 do Ministério, já aparece para mim o PDP que eu posso validar, no caso, né? Até se precisar filtrar. Aqui é o momento também, você escolhe o ano, o órgão e pede para pesquisar, mas ele já aparece para mim aqui. E eu vou pedir para gerenciar
itens de necessidade, nesse lapisinho aqui. Ele vai aparecer todas as necessidades que foram cadastradas naquele órgão, no caso aqui no MGI. Então, aquele momento, ó, vão aparecer todas aqui. Então, por isso que a chefia, ela precisa ter aquela anotação exatamente da coordenação ou o nível de chefia em que ela foi designada para validar a necessidade, ela vai colocar aqui. Então, no caso nosso é a CGDEP, eu consigo colocar a sigla, eu posso pesquisar. Daí eu filtrei, ó, aquele momento não validou a segunda necessidade, mas uma delas está aqui. Então, assim, todas as necessidades que foram cadastradas no âmbito da coordenação geral, que ela precisa validar, vão aparecer nessa listinha aqui. Então, ó, eu estou acompanhando o guia junto com vocês. Então, a gente vai... Posso só fazer uma observação? Pode. Percebam que só os campos que consta IFS, que é informação fornecida pelo servidor, foram preenchidos. IFC são as duas respostas da chefia e ainda se encontram em branco. Porque no primeiro momento parece que ficou incompleto, né, que ocorreu algum erro. Mas, na verdade, essas colunas vão sendo preenchidas à medida em que os perfis, né, cada perfil vai atuando na elaboração. Isso. Então, assim, vai aparecer aqui a necessidade de desenvolvimento. Você vai ver que está em azulzinho esse tiquezinho aqui. A gente vai clicar nele e vai abrir aquela telinha de validação da necessidade. É bem simples. Porque, assim, a gente pede que a chefia PDP, ela não faça a validação automaticamente. Até por isso que nesse lado esquerdo aqui vão aparecer as necessidades que foram registradas e é o momento de ela avaliar, né, se aquela necessidade ela bate, está de acordo com o que é preciso ser desenvolvido naquela coordenação, no âmbito ali da equipe dela. Né? Então, ela vai verificar aquilo, se é uma necessidade relevante, né, se ela tem que seguir para compor o plano de desenvolvimento. Então, ela avaliando esse lado esquerdo aqui, daí ela chega e ela vai para esse lado direito. Então, aqui, ó, para resolver essa lacuna de desempenho, os agentes públicos têm a necessidade de aprender algo e alcançar um resultado organizacional. Classifique isso que precisa ser aprendido e esse resultado a ser alcançado. Então, aqui, o que precisa ser aprendido é contínuo, é recorrente? Então, aqui, ó, é sobre o aprimoramento ali das lideranças, para que eles façam a gestão de conflitos, né? Então, assim, eu acredito que isso é algo que precise regularmente, sempre precisa, né? Tem que estar sendo lembrado, enfim, é algo que a gente pode implementar aí com uma periodicidade, digamos assim. O resultado organizacional a ser alcançado é operacional, é tático ou é estratégico? Eu acho que tático, resultado que vai ser entregue pela organização, vai servir ali para melhorar o alcance de metas e objetivos organizacionais. É uma avaliação que a chefia vai fazer. Então, assim, considerando essa necessidade, considero que ela deve seguir. Então, assim, quando ele clicar aqui, isso daqui vem para a unidade de gestão de pessoas para fazer a priorização posterior. Se ele clicar que essa necessidade deve ser ajustada, esse campo 6 aqui, ele vai abrir para que ela, naquele momento, ela já faça alteração, tá? Se eu clicar aqui que não, a necessidade deve ser desconsiderada, daí a chefia vai dar uma justificativa se isso é preciso, o porquê que ela está desconsiderando, por que não deve entrar no plano, tá? Então, no caso aqui, eu clico que ela vai seguir, e daí eu salvo.
Esse aqui é um procedimento simples, então seria isso. Acho que agora é a Raíssa ou a Mari que levantou a mão, pode já complementar. Elô, tem como você voltar lá na tela da chefia? Da necessidade? Isso. Tá. Ó, até um comentário aqui, ó. A gente, quando estava para ser validada, ela estava azulzinha. Agora, quando foi validada, ela fica verdinha. E os campos que estavam em branco, volta lá, Elô, rapidinho, desculpa. Peraí. Aqui? Os campos que estavam em branco, referente à validação da chefia, agora estão preenchidos. O Isso, aqui, ó. próximo campo vai ser preenchido pelo representante gerencial. Então é isso, quando vocês entram, a necessidade não está validada, o ícone fica azul, a partir do momento que ela foi validada, ele fica verde e as informações aparecem aí no IFC 1 e 2. Entra Aqui, lá aqui, rapidinho, Elô, por favor. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as respostas que foram fornecidas pelo usuário PDP. Então, a chefia ela pode analisar cada uma dessas respostas, preenche esses campos aí que a Elô já mostrou. Lá no final, quando ele informa que a necessidade deve ser ajustada, o único campo que abre para a edição é o IFS 6, por ser uma informação mais estratégica, né? Então o sistema permite que a chefia faça esse ajuste, e é basicamente isso. O IFS são informações fornecidas pelos servidores e o IFC são as informações fornecidas pela chefia. Esses campos estão identificados aí, estão identificados na tela anterior e também na planilha quando a gente faz a extração. Você quer que eu mostre uma planilha ali do... Acho que é melhor a gente mostrar no final do treinamento. Isso. Ok. Elô, eu posso só fazer uma Fala. observação referente ao filtro? Faz, Mari. No campo, no IFC 1, vai ter uma... Deixa eu ver se é IFC 1. IFC 1, não. Pode ser o próximo? Esse aqui. Não, IFC 2, isso. Esse aqui? Também não é. Ah, não. Eu acho que Não, não o vai 2 aparecer aí. aqui. Esse aqui. Isso. Uhum. Por padrão, o filtro vai mostrar essas duas primeiras opções. Então, se aí a gente precisa estar atento, porque se alguma necessidade não estiver aparecendo, talvez seja porque ou ela ainda não foi validada pela chefia. Isso porque quando a gente vai fazer o filtro, a chefia vai visualizar as necessidades de todo o órgão, não é? Então, às vezes, procuram uma necessidade e a gente não consegue localizar porque está ativada alguma dessas situações. Então, se a gente quiser localizar, fazer que o filtro abarque todas essas 3 situações, a gente precisa clicar nas 3. O sistema permite a gente selecionar 1, 2 e 3. Só essa observação. Isso no caso do representante, né? Depois que a chefia tenha validado ou ela esteja em processo de validação e vem algum questionamento a respeito para nós da unidade de gestão de pessoas, uma forma de orientar seria de que a gente pesquisa aqui para ver o que está acontecendo. É isso, né, Mari? Isso. Mesmo posteriormente a esse momento de validação, por exemplo, agora no segundo ciclo de revisão, alguns ministérios procederam, né, a alteração, o ajuste do plano do PDP. O que aconteceu? Foi necessário prorrogar o prazo, porque o sistema não estava... Foi o primeiro período, não foi, Rai? Foi o primeiro ciclo. Foi necessário prorrogar o prazo, porque o sistema não estava mostrando as necessidades que não haviam sido validadas. Apenas as que já tinham sido validadas pela chefia. Então, quando as chefias iam
pesquisar, não aparecia nenhuma necessidade para ser validada, porque o sistema já estava ativado para mostrar apenas as necessidades já validadas. Então, a validação ocorre justamente nesse FC2. É só porque isso pode fazer diferença no momento da localização da necessidade, quando a gente for usar o filtro. Isso. E aí, a Elô já falou sobre isso, mas um outro filtro muito importante é o filtro da unidade. A chefia PDP, ela é habilitada a nível de órgão, então ela vai enxergar todas as necessidades que foram cadastradas por todas as unidades do órgão. E já aconteceu algumas vezes de uma chefia validar uma necessidade que não era da área dela. Então, por isso é bom que eles estejam bem orientados nesse sentido, para que eles façam esse filtro da unidade e a gente não tenha esse tipo de dificuldade. Principalmente as siglas, não é, Rai? Isso. Pode haver siglas iguais ou semelhantes no momento da gente digitar, pode incluir alguma sigla, alguma letra diferente ou omitir e acabar gerando resultados que não são da unidade desejada. Então, tudo isso precisa ser verificado. Ok. Assim, é um procedimento. Esse era o último procedimento do CIPEC que a gente ia demonstrar hoje, e eu não sei se alguém tem alguma pergunta a respeito disso. Raíssa, você está com a mão levantada? Não? Já falou? Desculpa, eu achei que eu tivesse aberto o microfone. Eu não sei se tem alguém mais que queira comentar algo, enfim. Mas então, só para situar os representantes gerenciais, eles vão atuar de forma direta em duas etapas do processo. Uma etapa prévia, né, de cadastro de unidades administrativas, depois de habilitação de servidores nos perfis, e lá na frente, após a validação da chefia, eles vão analisar e priorizar as necessidades de desenvolvimento que foram sinalizadas ali, que deveriam seguir para a unidade de gestão de pessoas. E vão atuar de forma indireta na orientação, né, de todos esses servidores habilitados como usuário PDP, chefia PDP e aprovador PDP. Eu quero abrir uma do PDP, uma notícia do PDP, até para a gente comentar, porque como o portal CIPEC ele já está aberto para início, eu quero encontrar aqui um calendário exemplo das atividades que a gente tem que fazer. Só para eles Elô, terem enquanto você procura, eu Ah, posso fazer só uma observação? Pode. Voltando lá no início, quando a gente falou sobre as habilitações, como eu caí algumas vezes, né? Então eu não sei se foi mencionado. Quando a gente tenta habilitar, ou seja, associar uma unidade ou ao órgão, um servidor que já se encontre habilitado, Você perguntou, tá falhando, Mari. Eu não estou Vocês estão me encontrando ouvindo aqui ou não? agora. Mari, na verdade, está falhando a Tá tua. falhando, Mari. Cortou, não dá para ouvir. Eu não estou na verdade, eu parei de falar. Vocês estão me ouvindo agora ou não, né? Agora sim. Agora sim? Aham. Então, só uma observação referente às habilitações. Quando nós tentamos habilitar um servidor que já se encontra vinculado a algum órgão, ou ao órgão, em algum nível gerencial, né? Seja chefia, representante gerencial ou operacional, ou aprovador PDP, ele vai acusar que o servidor já possui um vínculo. Então, se eu estiver tentando habilitar em algum dos perfis a nível órgão, ele já estiver habilitado como usuário PDP, o sistema vai dar essa crítica.
ele vai dizer, olha, o servidor já se encontra habilitado como usuário PDP. E vice-versa. Se eu estiver tentando habilitá-lo como em alguma unidade, ele vai dizer, o servidor já se encontra habilitado como representante do órgão. Se eu estiver tentando habilitar em uma unidade diferente, na qual ele já está habilitado, o sistema vai dizer, ele já se encontra habilitado em tal unidade. Então, são dicas que facilitam na hora que o sistema começa a dar erro, já informando que ele se encontra habilitado em uma unidade diferente ou um perfil diferente. Era só isso, Elô. Ok, então a gente já passou até um pouquinho do horário que estava previsto, né? Se não tiver, se alguém mais tiver alguma dúvida, a gente pode encerrar, para daí na Elô, quinta-feira a gente continuar, tá, a Soraya Soraya? quer falar. Tá Vai lá, bom. Soraya. Oi, boa tarde, Elô, boa tarde, meninas. Deixa eu perguntar, o Ministério que vai passar agora por uma nova estrutura, as UOGs vão ser alteradas? A gente não tem como prever. Sim, tá. Algumas podem ser mantidas, mas pode sim ter alteração. Tá, então, de qualquer jeito, nós do É isso, né, MDIC, Mari? Isso. a gente do MDIC, então, a gente não pode fazer nada antes desse novo decreto sair, né? Correto, né? É Não, isso. vocês vão cadastrar com a estrutura que existe hoje. E Ah, aí, lá na frente, vocês podem fazer os ajustes. Durante a revisão, vocês podem cadastrar as novas unidades que foram criadas, né? Se for o caso, excluir, enfim. Mas vocês podem já começar o planejamento para 2025 com a estrutura vigente. certo. Então tá, essa era a minha grande dúvida. Tá, ok. Eu posso dar o exemplo do MGI, Rai? Uai, Ano pode. ano passado, nós iniciamos a elaboração do PDP 2024 com uma estrutura. E nós já começamos a cadastrar, habilitar os servidores nas unidades, já havíamos cadastrado algumas unidades, né? Porém, ainda com a estrutura, com os códigos WORGs que constavam no ME, no Ministério da Economia. Certo. Quando foi criado no CIAP, foi toda uma nova estrutura. Uhum. Para não atrapalhar tanto o andamento, o que é que nós optamos por fazer? Nós mantivemos as orgs antigas, porque os servidores continuariam visualizando aquela unidade, as necessidades daquela unidade, e, posteriormente, nós realizamos a migração para uma unidade nova. Qual o problema disso? Que depois, se a gente migra esse servidor posteriormente para uma nova org, eles não conseguem mais visualizar a org anterior. Então, apenas a chefia e os representantes gerenciais, né, conseguem visualizar aquela necessidade. Os usuários PDPs só conseguem visualizar as necessidades das unidades, da unidade na qual ele se encontra vinculado. Ele não consegue visualizar outra org. Então, é isso. Se você optar por cadastrar os servidores nesta unidade vigente, atualmente vigente, quando houver a migração para uma nova org, eles não vão mais conseguir acessar essas necessidades anteriormente cadastradas. Tá, Aí tem que ver a entendi. questão do tempo, né? Mas no Sim, nosso sim. caso, nós optamos por isso porque já foi em agosto que houve a alteração, e como a gente precisava fechar até setembro, não havia Certo. tempo hábil, né, para Sim. fazer um novo cadastro de unidades e tal. Aí tem esses dois lados. Entendi. considerar. Na verdade, seria um retrabalho, né? Porque Isso. cadastrar agora, e aí lá na frente a gente já sabe que vai haver mudança em praticamente a maioria das unidades, né? E aí uns podem deixar de ser usuários, chefia, né? Com essa nova estrutura,
Vou ter que conversar internamente, né, para saber o que o coordenador pensa disso, né? Depois a gente pode conversar melhor. Depois. Tá, Trocar ok. figurinhas. Obrigada, valeu. Né? O Átila quer falar. Vai lá, Átila. Gente, boa tarde, então. A gente vai se encontrar de novo na quinta-feira, é isso? Que horas? É o Tá mesmo sem áudio, horário. Lu. Mesmo Mesmo horário, horário, né? Soraya, É, obrigada. tá, é porque apareceu uma agenda grande geral aqui do MESP, então a gente vai ter que conciliar isso aí, né? Outra pergunta é o seguinte, né? O PDP 2024 está aí em andamento, né? E a gente fez ele junto com o MDS e, na verdade, quem cadastrou o nosso PDP no CIPEC foi o MDS. E aí misturou as nossas necessidades com o MDS e o que a gente precisa saber é o que as nossas unidades realmente executaram. Tem alguma maneira de a gente ver isso, mesmo que não tenha sido diretamente responsável pela inserção no sistema? Seria justamente por meio das UORGs. Uhum. Só que nós não temos essa informação. Seria necessário solicitar para o órgão central. A gente não tem Entendi. essa informação. Aí precisaria ter as UORGs do Ministério do Esporte à época. Aham. Eu acredito que permaneceram, né, as mesmas. Então, a gente precisa informar para que o órgão central consiga fazer esse resgate. A gente até solicitou que essa informação das UORGs pudessem ser extraídas pelos representantes gerenciais, porque facilitaria muito para a gente. Só que eles disseram que ainda não é possível. Porque, assim, né, no ano passado, né, como teve o arranjo colaborativo do MESP com o MDS, a gente ficou de órgão solicitante e meio que numa condição de passageiro, entendeu? Agora está mudando um pouco porque nós temos perfil de representante gerencial, mas no fim das contas, né, a pergunta final é: quem é dentro do arranjo anterior que vai fazer o relatório para o final do ano? É o MDS ou é o MESP do que foi executado? O ideal seria que o MDS fizesse o relatório anual das necessidades cadastradas por eles, que aí entra a distinção das UORGs, e o Ministério do Esporte, daquelas necessidades que são correlatas às suas unidades, né? Aí eu acho que eu até havia perguntado por e-mail se seria possível vocês entrarem em contato com o MDS para solicitar, né, fazer essa solicitação. Mas a gente também pode conversar melhor posteriormente sobre esse caso particular. Tá joia, eu acho que isso vai levar um pouco mais de tempo, assim, já deu nosso horário de vocês, todo mundo, eu acho já. Isso. Então, acho que agora a gente pode encerrar, né? Acho que todas as dúvidas até então foram esclarecidas. Se tiver alguma coisa em que vocês ainda tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco, tá? E na quinta-feira a gente volta a conversar, então, a gente vai ver os procedimentos no CIPEC, das etapas posteriores, que daí a gente atua bem fortemente ali da questão de priorização das necessidades, o que a gente faz ali, o detalhamento de solução, daí passa também para o aprovador, enfim, todas as etapas posteriores, que daí vocês até vão conseguir executar no sistema, tá bom? Então, agradeço a Ok. todos, agradeço também as perguntas que vieram também para ajudar a elucidar. Até quinta. Obrigada, galera. Joia, Obrigada, Elô. obrigada, Obrigada, Luiz. gente. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tá, Até Então, quinta. gente, até até já. mais. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde.